4, do 1 até o 5. Que diz assim: Deus concede poderes a Moisés. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te aparece. E o Senhor disse-lhe: que é isso? O que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se uma cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega ali pela cauda. Estende a mão e pega ali, e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em uma vara na sua mão. Pois é, irmãos. A gente ir lá na Bíblia, né? Eu digo que às vezes o medo, ele tem duas funções. De fazer pessoas muito atrevidas a dar uma parada e fazer também a gente ter cuidado, né? Com o que faz, né? Pensar duas vezes, né? Porque às vezes a gente avança mais do que a gente deveria e de repente pode uma hora dessa se dar mal, né? Mas eu também digo que naquela época tinha muito povo de Deus que tinha medo. Muitos. Só um pouquinho. É difícil aqui o reino. Naquela época, tinha muitas pessoas aqui na Bíblia que tinham medo. Né? Em que em alguns momentos da vida, essas pessoas se recolheram por medo. Eu vou dar agora aqui exemplo de alguns, né? E às vezes a gente tem medo, sim. A gente tem medo. Tem Moisés, na hora que Deus deu ali a vara a Moisés, né? Ele teve medo. O que ele fez? Ele fugiu. Se picou. Ele teve medo. Depois a gente vai ali para Pedro, hein? Pedro também teve medo. Em Mateus 14, 28, não precisa abrir. Pedro teve coragem para sair do barco e andar sobre as águas. Ele até teve. Muitas vezes a gente tem mesmo, a gente tem coragem, vai com aquela força, meu Deus, eu estou cheio de força. Mas na hora que alguma coisinha acontece, uma coisinha cai da árvore assim, uma folha, o que acontece? A gente tem medo, né? A gente se vai para trás, né? E ali ele teve medo, né, de afundar. Mas quando percebeu o vento forte, teve medo e começou a afundar. Jesus imediatamente o segurou, né, na mão dele, né, isso para que ele tornasse a ter confiança nele, para ele tornar a ter aquela confiança. Depois ali também teve Davi, e Samuel, que diz: Davi passou por momentos em que teve medo de Saul e precisou fugir, né? Depois a gente tem também Elias. Eu amo esse. Quando eu lembro de Elias, ele se escondeu na caverna. Eu sempre lembro dele nesses momentos. Depois de enfrentar os profetas de Baal, Elias recebeu uma ameaça de Jezabel e ficou com medo. Fugiu para o deserto e chegou a pedir a Deus que lhe tirasse a vida. Deus não o abandonou, alimentou, fortaleceu e voltou a falar com ele. É uma grande lição para nossas vidas. E eu passei, né, eu também sou filha de Deus, sou a serva de Deus, como Elias, como todas essas da Bíblia, nós somos assim, somos como eles. E muitas vezes a gente tem medo. A gente pensa que a gente é uma fortaleza, que a gente sabe de tudo, que a gente pode de tudo. A gente quer usar a nossa própria força, a gente quer fazer tudo. Mas tem uma hora que a gente tem medo.
E eu tive medo. Você sabe que eu estou numa transição, né? Eu estava falando com a minha irmã sobre transição, né? A minha irmã falou, tem pessoas que é como você, eu já sou mais calma, eu quero estar de onde eu estou, mas você não, você, em vez em quando, você inventa alguma coisa diferente. É verdade, em 20 anos, né? Eu acho. Eu estava hoje meditando hoje de manhã, lá no Vitória, isso é verdade, minha irmã fala muita coisa, a gente fica depois só matutando na cabeça, né? E eu disse, realmente, em 20 anos eu arranjo uma coisa grande, né, para fazer, para mudar, mas cada pessoa de um jeito. Né? Respeito como a minha irmã vive, respeito como a outra vive, respeito como a irmã vive, mas cada um tem o seu jeito de ser, né? E eu fiquei pensando, realmente eu mudo bastante com coisas grandes, né? E eu gosto disso porque isso é que me motiva a viver, me manter forte, isso que me faz feliz, isso que me faz bem. Então você tem que fazer o que te faz bem, né? Sendo que você esteja na presença de Deus, que Deus esteja no negócio com você. Não fazer sozinha, pede para Ele, fala com Ele, como o irmão que hoje pregou de manhã, pregou não, o ensino bíblico aqui maravilhoso, falando que a gente tem que estar ali diante de Deus, não fazer as coisas com a nossa própria carne, mas fazer as coisas na obediência, né? E quando Deus dá algo para você, porque tudo que eu tenho, irmão, não é meu. Tudo que eu tenho é de Deus. Tá? Aí você diz assim, mas quando eu falo assim, tudo que eu tenho é de Deus, muita gente chega para mim e fala assim, não, mas é a tua força. Eu falei, não, porque a força que eu tenho é de Deus. Porque se não fosse Deus, eu não teria força para ser o que eu sou. Então tudo que eu tenho, a força que eu tenho, é Deus que me deu. De levantar de manhã, de encarar dificuldade, os momentos bons e os momentos ruins. É Deus que faz, não sou eu. Por mim, eu não seria nada. Até porque eu não teria força para estar de pé. Né? Eu sou muito grata a Deus porque eu sei que tudo que eu sou e tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Então, quando Deus te dá algo na tua mão, coloca algo nas tuas mãos e fala, foi eu que te dei, eu tenho essa convicção que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Aleluia. Eu não tenho dúvida nenhuma, nenhum momento. E eu digo, eu mesmo como ser humano não seria capaz. Glória a Deus. Não seria capaz. Tá? Então, quando Deus te dá algo que você tem certeza que é dele, e quando chega um momento na sua vida, pessoas como eu que querem mudar, e aí você tem que pensar, será que eu estou fazendo a coisa certa? E eu fiquei na caverna, mais ou menos 10 dias atrás eu fiquei na caverna, irmão. Pensa numa caverna. Foi uma caverna, foram 3 dias de caverna. Eu não sei quantos dias Elias ficou na caverna. Eu fiquei 3 dias na caverna e não é fácil. Eu trabalhei na caverna durante o dia ali, as meninas nem percebem, né? Vocês não percebem não, né? Elas não percebem. Eu trabalhei 3 dias na caverna, no profundo da caverna. Pensa uma pessoa triste, com medo, ansiosa, nunca tive ansiedade, ansiosa, com medo, insegura. Eu tive todos os sintomas terríveis que um ser humano pode ter. Não só de dia, eu não dormi. Às vezes eu chegava lá no trabalho e fazia dormir 2, 3 horas da manhã e a minha nem sabia por quê. Eu dizia assim, me dava uma história, né? Eu estava assim um pouco cansada. Eu fiquei na caverna durante o dia e durante a noite. Eu sobrevivi na caverna, porque eu tomei atitude de algo que Deus deu para mim. Eu fiquei naquele, será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque o oculto, irmão, a gente não conhece. A gente conhece porque a gente vê com os nossos olhos. Porque a gente está convivendo. Mas o oculto, o que vai acontecer depois, ele tem o poder de saber. Deus, só Ele sabe. E aí vem aquele momento da caverna, que você dá aquele, será que eu estou fazendo a coisa certa? Aí começa a vir tantas coisas na tua cabeça, irmão, começa a vir tanta história, aí começa a buscar, e lógico, aquele momento é um momento que você está passando por uma transição. É um momento que você está, o inimigo está também ali, querendo botar coisas, confusões na sua cabeça, aí você está com outros, é tanta coisa envolvida naquele momento, aí você começa a puxar o passado. Gente, a gente não pode viver do passado, a gente quer andar para frente, você começa a pegar um passado ruim, histórias de pessoas, e começa a ficar uma loucura na tua cabeça. E você tem medo de sair correndo e desistir. E eu tive essa vontade de desistir. Eu falei, não, eu não quero. Eu não vou fazer isso não. E agora o que eu faço? Porque a coisa está quase pronta. Eu estou morrendo de medo. Meu Deus, o que eu faço? Para onde que eu vou? Meu Deus, o que eu estou fazendo? Nossa, eu tive um desespero tão grande. Por que eu estou insegura? E o melhor você, uma hora parar, orar e jejuar. E assim eu fiz. Sempre faço isso, jejum, e vou para oração. E de madrugada eu acordo, é uma loucura.
E Deus, Ele fala com você da forma que Ele quer, irmão. Ele usa quem Ele quer. Ele manda uma mensagem através da palavra do dia. Ele usa o irmão, Ele usa o vizinho. Eu acho que Ele usa até o animal, né? Que usou na história. Tem um animal que foi usado, o burro ali que foi usado, né? Então, Ele usa quem Ele quer. Eu estava no desespero mesmo. Eu estava no desespero de causa. E aí teve uma palavra para mim. E aí eu fico cada vez mais... Eu já sou apaixonada por Deus. Minha paixão por Deus, ela é imensa. Mas quando Ele faz essas coisas, eu fico assim, mas o Senhor é demais. O Senhor é demais. O Senhor é fascinante demais. O mundo espiritual, ele é incrível, ele é grandioso. Quando você consegue perceber o mundo espiritual, ele é muito mais do que você pode imaginar nessa terra. Muito mais. Ele é um gozo tão grande que não tem como explicar. E eu ali naquela aflição, aí quando foi na terça-feira, na quarta-feira eu acordei, na semana passada, nessa aflição, estava tomando banho, aí eu abri meu hand, né? Abri as mensagens, aí eu vi uma mensagem. Na hora, tinha 3 mensagens, mas meu Deus, só foi naquela mensagem, eu ali no banheiro me maquiando, quem trabalha, eu boto o dedo ali. E ali tinha uma mensagem de Deus para mim, foi maravilhoso. E ali eu disse, Senhor, parece que a pessoa que está dando essa mensagem dormiu comigo. Estava comigo. Viu o meu coração, o meu desespero, a minha aflição. Parece que viveu comigo. Parece que sonhou com o que eu estava passando. E segurança, porque às vezes, irmão, a gente tem toda a gente ao nosso redor. A gente tem muita gente ao nosso redor. A gente tem o nosso marido, a gente tem a nossa mãe, a gente tem os nossos amigos, a gente tem os companheiros de trabalho. Mas tem coisa que esse deserto é só seu com Jesus. Ninguém vai poder resolver. Tem coisa que é só você e Deus. Ninguém pode fazer nada por você. Não adianta você correr para um irmão, porque você tem que ir para o joelho e falar com o Senhor. Glória a Deus. O Senhor te responde. Porque Ele não vai chegar assim perto de você e falar, olha aqui, Lúcia, não é se materializar homem, chegar perto de mim e falar, olha, Lúcia, não, Ele vai usar alguém. Ele usou o nosso pastor, como sempre, né? Amém, glória a Deus. E aí eu bati o dedo. Pensa, gente. Pensa numa mensagem que parecia... Vocês podem olhar essa mensagem, quando vocês ouvir essa mensagem, vocês vão lembrar de mim e vão entender o que eu estava passando naquele dia. Ali naquela mensagem que ele falou naquele dia, foi na sexta-feira, que ele, por sinal, me confirmou. Mandou um recado lá no grupo, olha, sexta-feira vai ter a pequena vigília. Eu só fui descobrir que a palavra, eu falei, de onde que foi? Que dia foi essa palavra, gente? Que eu não vi, eu não estava na igreja, onde foi? Eu não vi. Eu vi lá, tive desejo de vir, mas sexta-feira é um dia complicado para mim, porque eu trabalho muito. Eu não pude vir. Meu marido voltava também de viagem, eu sempre estar em casa quando meu esposo volta, para dar um pouco de atenção. Então eu falei, eu não vou, eu vou trabalhar, depois eu vou para casa, porque meu marido vai chegar e eu quero estar em casa. Mas não adianta, quando Deus quer falar com você, Ele te cerca. Eu não vim, mas Ele mandou a mensagem para mim. Eu apertei o dedo. E ali me arrumando, eu comecei. No começo eu não estava entendendo, estava tudo bem. Era só mais uma mensagem, passou oi. Mas chegou uma hora, assim, no meio da mensagem, o Senhor começou a cacetar em cima de mim. Eu falei, que isso? De que veio isso? Eu falei, Senhor, o Senhor está falando comigo, gente. E ali eu fui escutando, e aqui eu fui escutando. E o medo foi saindo, e a insegurança foi saindo, e foi saindo tudo de dentro de mim, foi me libertando, e aí eu fui, e eu de novo apertava de novo, e eu escuto de novo, fui no carro escutando, e aquilo foi transformando os meus medos, tirando o medo, me dando segurança, dizendo, eu estou contigo, eu te dei, eu vou continuar ali com você, você não está só. E em algum momento, naquela semana, foi tão engraçado que eu pedi ajuda a alguém da minha família. Era uma ajuda simples, e parecia que tudo estava no contexto dele falando, eu estou contigo, não é tua família, não é teu marido, é eu que estou com você. E naquela mesma semana eu fiquei muito triste, porque eu falei, cara, é uma coisa tão pequena que eu pedi, e foi feita uma coisa tão grande, um movimento tão grande, aí eu pensei, realmente, eu estou só, eu só tenho a Deus. Porque se numa coisa tão pequena você diz, não, imagine quando você está com um problema maior. E ali Deus está falando, eu estou com você, você não está só. Não é a tua irmã, não é o teu pai, não é a tua mãe. O irmão pregou aqui que às vezes
o teu pai te abandona, a tua mãe te abandona, mas o Senhor não te abandona, o Senhor está com você. E Ele manda recado para você. Se você não for na igreja buscar, Ele te manda. Aleluia, eu creio. Ele te cerca. Ele quer falar com você. Irmão, fica atento com o que Deus quer falar com você. Você vai tomar uma decisão, fazer qualquer coisa na sua vida. Se você tiver medo, estiver como Elias, estiver ali como Moisés que fugiu, vai para o pé da cruz, porque Ele é teu amigo, Ele é teu irmão, Ele é teu pai, Ele é tua mãe, Ele é tudo para você. É Deus na sua vida. E ali eu escutei a mensagem. E aí, irmãos, sabe, as coisas foi mudando a minha cabeça, o meu coração. Tive também uns conflitos, também que foi resolvido. Foi tanta coisa resolvida e eu me fortaleci. E eu criei confiança de novo, e eu fiquei forte de novo. O medo foi embora, foi tudo embora e as coisas estão andando. Porque Deus falou comigo, irmão. Deus fala conosco. Não tenha medo. Você não está sozinho. O medo sim te impede, às vezes, de tomar grandes decisões. E possa ser que lá na frente você vai se arrepender. Mas se você falar com Deus, Ele não vai deixar você tomar decisões erradas e vai estar com você. E aí, por incrível que pareça, a gente veio para o culto na sexta-feira. A minha irmã também não estava bem. E eu falei, bora para a igreja. Bora para a igreja. Vamos para cá. Deus falou muito com ela. E, de novo, Deus usou a mesma situação para falar de novo. A gente não estava conversando, contando para minha irmã o que aconteceu mais ou menos. A gente conversa sobre alguns assuntos. Eu chego aqui na igreja de novo, Deus, de novo ali. De novo. Tá bem. Poxa, chega, tá bom. Já ouvi, já entendi, está muito bom. E Deus tem falado conosco, irmão. Por isso que a gente tem que estar atento. Primeiro a gente tem que estar dentro da palavra do Senhor, em obediência ao Senhor, né? Se fortalecendo todos os dias, lendo a Bíblia. Tem dia que a gente realmente é dia corrido, mas eu fico assim, meu Deus, não passa um dia sem Deus, meu Deus do céu, vou lá, vou lendo, jejuando, falando com o Senhor, e Ele vai tirar você do deserto. Aleluia. Ele vai tirar daquele fundo, daquela profundidade mais profunda de tristeza, solidão. Ele vai te tirar e vai dizer, eu estou com você, não está só. E essa confiança é maravilhosa. Eu me lembro que uma vez eu, naquela igreja antiga, tinha uma filha da Elane. Ela estava no metrô. E aí você começa a lembrar as coisas, porque Deus te lembra as coisas. As coisas que Deus falou com você, irmã, Ele te lembra. As coisas que não é de Deus, você não vai lembrar. Mas quando Deus fala com você, pode passar 200 anos, a palavra em algum momento ela volta e fala com você. Fica atento, irmã, essa palavra de Deus. Fica atento com o que Deus está falando na sua vida. Não desanime, crie força todos os dias, creia que Deus está conosco. A gente não está aqui à toa. A gente não está aqui nessa rua, aqui no metrô à toa. Ninguém está aqui à toa. Ninguém sabe de casa está aqui à toa. Deus está falando conosco. Mesmo que você esteja no deserto, um dia você vai entender o que é o seu deserto. Você vai passar por ele, você vai sofrer sim. Mas um dia você vai entender o que Deus quer falar com você. Que Deus quer te dar confiança. Deus quer te dar um abraço. Deus quer renovar a tua força. Quer renovar o teu ministério. Deus quer renovar aquele primeiro amor que você perdeu lá atrás. Que você perdeu, que você teve e perdeu aqui na frente. Hoje você não está com nada mais. Mas aquele amor lá de trás que você tinha com Deus, quando você conheceu, se apaixonou por Ele, Ele fez milagre na sua vida, mudou a sua vida. Glórias a Jesus. Cadê? Você esqueceu. Por que você esqueceu? Porque o dia a dia vem comendo comendo os seus sonhos, vem tirando as suas esperanças. Mas você tem que, nesse momento, você tem que voltar lá para trás. Não para voltar lá para trás para reclamar, ai, porque lá. Não, é voltar lá atrás no primeiro amor. Voltar lá atrás nas coisas de boa que Deus fez na sua vida. Os livramentos que Deus te tirou. Quantas vezes Deus te tirou? Quantas vezes Deus me tirou de livramento, de morte? Foram muitas de morte, não só de morte, porque o dia de morrer, Deus sabe, mas me tirou do sofrimento de perder uma perna, de ficar aleijada, de ter um problema. Quantos livramentos faltaram? Essas coisas você tem que lembrar, porque ele te fortalece no momento que você está vivendo agora. É muito importante que a gente relembre as coisas boas e valorize o que Deus está colocando nas tuas mãos, irmãos. A gente não valoriza o que Deus está botando nas tuas mãos. Você tem que pensar o que Deus está colocando nas minhas mãos que eu não estou conseguindo ver. Tira a lama dos seus olhos, tira a lama dos seus ouvidos, senão você não vai enxergar a grandeza de Deus na sua vida. Não vai valorizar nada. Eu estava falando para minha irmã, às vezes eu estou comendo uma coisa tão gostosa,
vivendo um momento. Eu falei, foi ontem, não foi? Foi que a gente estava no restaurante comendo. Eu disse assim, Luísa, né, tá aqui comendo esses tapas tão gostosos, assim, emocionada, tão gostoso. São pequenas e grandes coisas. A felicidade, irmão, não é todo dia levantar, que é maravilhoso. A felicidade é os momentos que você está vivendo com alguém que está passando uma comida gostosa, um abraço de um irmão, uma palavra. É momentos pequenos que para Deus é grandioso demais. Quando você reconhece e diz obrigada, Senhor, por isso que Deus está fazendo na minha vida, né? E ali eu falo tanto que eu perdi a meada da história, mas é isso, irmão, que eu queria deixar para vocês. Eu estava ali, como eu falando, conversando com a minha irmã, e Deus falando com a gente, Deus está falando com a gente esses dias todos, né? E às vezes Deus tira você de uma situação para falar com você, para você entender. Irmão, começa a entender o que Deus está falando na sua vida. Começa a entender o que Deus quer para a sua vida. Hoje eu estou fortalecida, a palavra de Deus me alimentou, meu coração, a minha alma. E eu saí do deserto e hoje eu estou firme, dizendo, não, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu vou fazer está diante de Ti. E a palavra sexta-feira é dizendo, não largue aquilo que Deus te deu, não abandone aquilo que Deus te deu. Aleluia. Não dê aquilo que Deus te deu. A palavra foi sobre Nabote, né? Sobre a vinha de Nabote na sexta-feira, que o marido lá de Jezabel, comeu lá o Acabe, queria tomar a vinha, ele tinha tudo, mas ele queria aquela vinha aí. Nabote, ele não vendeu a vinha, não venda aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não dê, não abandone, não saia correndo, não desista. Aquilo que Deus te deu na tua mão mesmo, eu vou ler só um pedacinho de alguma coisa que eu tinha colocado, que eu vou colocar, porque eu sei que a memória normalmente não está muito boa, estou esquecendo as coisas, né? É velhice mesmo. Então, 62, né, gente? 52. Não dá. Assim, olha, porque mudar de ciclos não significa necessariamente perder uma bênção, porque era isso que eu estava comigo. Aí eu vou mudar de ciclo e eu vou perder a bênção. Às vezes significa levar a bênção para uma nova estação. Glória a Deus, aleluia. O Senhor pregou isso também outro dia, não sei, porque eu não sei. Pregou disso. Deus te dando uma bênção onde você tem que levar isso com você, usar isso, porque Deus quer te usar. Glória a Deus. Não importa onde você está. Eu estou aqui hoje, irmã, mas eu posso estar amanhã na Bahia, no Rio, onde eu estiver, não importa. Deus vai te usar onde você estiver. Ele vai te dar a bênção, e a bênção deve te acompanhar. E lá você vai usar onde você estiver. Não tenha medo. Simplesmente confie no Senhor. Obrigada pela oportunidade.